Vamos ver quem tá entrando. Bom, vamos começar. Boa tarde, cakes, tudo bem? Eu me chamo Ellen, sou confeiteira já há 6 anos e hoje eu decidi fazer essa live com vocês, mostrar os meus itens que eu uso para fazer os bolos de aniversário. Esses itens eu garanti dentro desses 6 anos e eu quero mostrar para vocês um pouquinho de cada um e explicar o que ele faz, entendeu? Eu vou começar por etapas, começando pela massa, depois eu venho com a montagem, recheio e no final a decoração. O que eu uso principalmente é a batedeira. Essa batedeira eu uso da Planetária, ela é da marca Philco, só que eu não comecei com ela, eu comecei com aquelas mais simples, que foram uma pretinha que tem 2 garfos, aquela bem mais simplesinha. De tanto que eu usei ela estragou e eu tive que investir nessa daqui, que é a Philco Planetária Turbo. Ela tem 11 velocidades, mais a opção do turbo. Ela é super versátil, eu amo ela. Eu optei pela cor branca, porque eu posso ver se cair algum item que eu não quero que vai na massa, eu já vou identificar, né? Com a cor branca é mais fácil. Essa é um bowl de 4 litros e ela vem com 3 garfos para batedeira. Só que o que eu mais uso é essa, deixa eu mostrar aqui para vocês, é esse aqui, que é os bater clarinete. Após isso, aí enroscou. Eu vou usar também o forno elétrico, mas não é necessariamente o forno elétrico, você pode usar aqueles a gás também. Eu não tenho a gás, o meu forno é o elétrico. Eu gostei muito do elétrico porque ele tem a opção de colocar o tempo que você quiser na sua massa de bolo e ele vai desligar sozinho. Então, eu adoro usar o forno elétrico, que é a melhor opção para mim no momento, porque o meu fogão é o cooktop, então ele não vem no forno a gás, mas pode ser o a gás. Gente, também você vai precisar de uma balança para medir os seus ingredientes, para ter uma receita de alta precisão. Vai ter uma receita boa, né? Não vai ter o perigo de você estragar a receita, jogar fora, perder tempo, perder dinheiro. Então, sempre utilize. Pode ser essas mais simplesinhas, não tem problema. Eu comprei essa aqui no Mercado Livre, ela é a pilha, certo? Depois, eu venho com uma Tupperware, ou uma vasilha. Que aqui eu vou colocar o meu trigo e também uma peneira. Peneira para você peneirar o trigo. Então, enquanto tá batendo os ovos com açúcar, eu posso peneirar o trigo, certo? Depois que eu tiver tudo peneirado, o trigo e a massa estiver batendo com o ovo, o açúcar, eu vou untar a minha forma. E quais as formas que eu uso? Eu uso essas de fundo removível. Essas formas de fundo removível é a melhor, porque você tem a opção muito mais fácil de desenformar o bolo, não grudar. Só que para isso, eu vou ter que untar essa forma. E antes de untar não. E para untar eu não vou usar manteiga, trigo, que não é uma boa opção. Pode ficar gosto na massa, textura, que não é uma boa opção.
que eu uso? Eu uso papel manteiga. Papel manteiga, eu vou colocar somente no fundo, eu não vou colocar em volta, tá? Eu não unto em volta, não precisa. E eu uso essas formas altas, porque hoje em dia tá na moda, né? Esses bolos mais altos, eles têm a opção de mostrar o recheio, colocar mais recheio, então eu uso essas mais altas, de 10 centímetros ou mais. Você compra sempre essas mais altas, que hoje em dia os bolos tá na moda alto, né? E tem de vários tamanhos, mas que seja de fundo removível, tá? E de altura de 10 centímetros acima. Feito, colocando a nossa, untando com papel manteiga, eu venho com o recheio. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu uso no meu, para fazer o meu recheio. Vou tirar ela daqui. Ó, ela tem até esse fixador para ela não se mexer. Eu vou mostrar aqui agora a minha panela elétrica. Essa é a famosa panela que eu uso. Olha, ela é bem pesada, o motor é bem pesado. Ela sai. Tem essas espátulas que vão mexer no fundo o recheio. Vem com esses pregadores para você colocar, fixar aqui, certo? Ela cabe até 20 leite condensados, só que eu nunca vou colocar só leite condensado, né? Mas resumindo, um recheio pronto, até 5 quilos ela cabe. Também veio com ela, sobre o valor. Eu comprei ela na internet, no Mercado Livre, e eu paguei acho que 1.200, se eu não me engano. Essa de 4 litros. E veio também esse adaptador, que eu vou colocar a minha panela aqui e vou derrubar na tigela embaixo o recheio. Por quê? Eu não vou ter o perigo de me queimar segurando a panela só com a mão, né? Então, é muito prático esse adaptador da panela. Gente, após o meu recheio ter ficado pronto e eu vou colocar na tigela, o que eu venho depois para colocar? Eu vou usar esses sacos de congelamento que você compra no mercado. Esse aqui tem um tamanho de 5 quilos, certo? Eu vou pegar uma parte. Como ele é um saco, eu não preciso, se eu usar tudo ele, vai ser um desperdício. Eu sempre abro ele, vou abrir total ele. Depende do tamanho da sua tigela, às vezes você não precisa cortar no meio. Então eu vou, aqui tá o recheio, por exemplo, né? Eu vou pegar esse saco e vou pressionar até tocar no recheio, certo? Tocou no recheio, por quê? Que daí ele não vai dar aquelas películas grossas, não vai ter perigo de cair nenhum resíduo que você não queira, né? E daí depois, a Kelly falou, adoro essas dicas. Kelly, eu vou mostrar bastante dicas aqui pra vocês. Gente, terminou o recheio, deixa descansar na temperatura ambiente. Esfriou, coloca na geladeira, tá? E você vai usando conforme que você precisar. Ele, dependendo do seu recheio, você pode congelar, não tem problema. Agora, eu vou mostrar pra vocês a montagem do bolo, que é a parte que todo mundo tem curiosidade, né? Eu uso a mesma forma, por exemplo, assei nessa forma aqui o bolo. Eu vou usar a mesma forma para montar o meu bolo. O que vai acontecer? Eu
não vou tirar o bolo daqui e já vou colocar e montar aqui. Não. O que eu faço, eu vou lavar essa forma e vou secar bem sequinho mesmo, para depois eu começar a montagem. O que acontece se eu não secar bem ela? Por experiência própria, tá? Já aconteceu comigo de eu colocar o plástico, o mesmo plástico, e com a forma úmida, com algumas gotas de água, montei o bolo de boa. Aí depois, na hora que eu fui desenformar o bolo, pensa no sacrifício que me deu. Ele criou um ar entre o plástico e a forma e foi muito difícil. Foi difícil pra caramba pra desenformar. Então eu não indico, eu indico que vocês sempre lavam e secam bem. Feito isso, colocado na forma limpinha, eu venho de novo com o mesmo plástico, só que dessa vez eu vou abrir só uma parte dele. Eu gosto sempre de usar de tamanho de 7 quilos, só que aqui no mercado eu não encontrei. Esse aqui é o de 5 quilos. Aí, dependendo do tamanho do bolo, eu tenho que usar 2 pedaços desse. O que eu vou fazer? Eu vou forrar na minha forma limpa, vou pressionar lá no fundo, arrumar certinho as laterais e vou vir com os discos de bolo, que eu vou começar a montagem. O que eu faço para dividir os meus discos? Eu uso esse nivelador, você compra na internet, é bem baratinho. Ele tem as opções de você, vamos ver se vocês conseguem ver. Acho que dá pra ver, né? Ó, ele tem as opções aqui para você ver o tamanho que você quer o disco do seu bolo. E você vai colocar, por exemplo, o seu bolo tá aqui, você vai só passando ele, que ele vai cortando retinho pra você. Só que também eu não usava ele antes, eu não tinha essa opção. Eu fazia o quê? Eu usava a forma de pão, a faca de pão. Usei por muito tempo essa faca de pão. Que também você vai, conforme o tempo, tendo uma noção, e com a ajuda da bailarina, que eu tenho também, eu vou cortando retinho também. Mas para quem está começando, já começa sem neura, já vai com esse nivelador, que é bem melhor. Cortei os meus discos, agora eu vou colocar a massa aqui, o primeiro disco, e eu vou umedecer essa massa. O meu item que eu uso para umedecer a minha massa é esse aqui. É uma bisnaga, tá? Ela compra na internet também. Ela sai, você coloca a sua calda da sua preferência, o leite, a água com leite condensado, o guaraná, que usava muito antigamente, não importa, você coloca aqui dentro, você vai tampar. E na tampinha tem vários furinhos, ó, vários furinhos por onde vai passar a sua calda. Você vai pressionar e vai cair no seu bolo uniformemente, vai ficar bem molhadinho, não vai cair só de um lado, molhar só uma parte do bolo, vai molhar por todo o bolo. Molhei meu bolo, agora eu vou vir com o meu recheio, né? O recheio, por exemplo, tá lá na geladeira, ele tá mais firme, e eu vou usar os sacos de confeitar. Por que eu uso o saco de confeitar? Porque ele vai colocar de forma uniforme no meu bolo. Também não vou colocar um pouco de um lado, um pouco menos do outro. Linda, né? Adorei. Ó, combinou com a minha roupa. Gente, então, aí eu uso o saco de confeitar e vou colocar o recheio aqui dentro.
e vou espalhar sobre a minha massa. Só que, como eu disse, meu bolo estava lá, a minha massa, o meu recheio estava na geladeira, ele está firme. O que que eu faço com esse recheio para sair melhor no saco e espalhar melhor no meu bolo? Eu vou colocar um tanto de recheio, por exemplo, a metade do saco, e vou fechar essa parte e vou colocar no micro-ondas por uns 30 segundos, só para aquecer e ele ficar mais molinho, né? E distribuir melhor na minha massa. Feito isso, coloquei o recheio ali. Eu vou pegar uma colher, só vai dar uma niveladinha assim no recheio para ficar retinho, terminar de ficar reto, né? E vou colocar o outro disco de massa. E assim vou indo, vou molhar novamente, sempre tem que molhar, porque ninguém gosta de bolo seco, acho que ninguém, né? Pra mim, bolo tem que ser bem molhadinho. E esses são as principais coisas, molhar bem. Colocou o segundo disco, você vem de novo com o recheio. Se for outro recheio, por exemplo, ninho, eu já coloquei, vou vir com brigadeiro, é a mesma coisa. Se ele tiver na geladeira firme demais, que vai ser difícil, vou ter que fazer força para colocar no bolo, coloca também no micro-ondas. Sempre que tiver firme, coloca dentro do saco o recheio e coloca no micro-ondas, beleza? Por fim, coloco o terceiro disco, tampando o segundo recheio, e vou novamente molhar o último disco, né? E eu vou fechar com os meus plásticos, vou vedar bem e colocar na geladeira. Vai ficar em torno da geladeira umas 8 horas, é o que eu uso. Por exemplo, se eu faço o bolo de manhã, eu monto o bolo de manhã, porque não dá para assar o bolo, fazer o recheio e montar no mesmo dia. É uns 2 dias o processo até a finalização. Eu começo um dia fazendo a massa, no outro dia a massa e o recheio. Aí no outro dia eu venho com a montagem do bolo. Se eu montar bem cedinho, eu posso decorar de tardezinha. Mas se eu não montar de manhã, montar à tarde, aí então é só no outro dia que eu vou decorar, beleza? Essa foi a parte da montagem do bolo. Todos entenderam? Tem alguma dúvida? Se tiver, já me pergunta, que eu vou tentar responder. Se eu não conseguir, em outra aula, eu venho e falo para vocês. Gente, só para falar para vocês, antes de eu ter essa bisnaga, eu molhei por muito tempo com essa chaleirinha de vidro que vem dentro de uma cafeteira que eu ganhei. Por muito tempo eu usei ela, mas depois que eu descobri essa, não tem coisa melhor. Essa aqui ela vai muito a calda, sabe? Então essa é a melhor. Quando eu descobri, nossa, pra mim foi a realização quando eu descobri ela. Agora chegou a parte que a gente vai decorar o bolo, né? Ele ficou na geladeira, ele descansou e tá na hora de decorar. O que que eu faço? Eu vou ter que ter uma bailarina, que é essa base giratória, ela gira. A bailarina é essencial para você ter nesse momento, na hora da decoração, porque você vai conseguir, o seu bolo ele vai ficar paradinho, você vai ficar rodando e só decorando. Não precisa ser dessa de vidro, tá? Tem umas outras mais acessíveis, tá? Essa daqui eu gostei, antes dessa daqui eu tinha de plástico, só que elas enroscavam conforme o tempo, conforme eu lavava, porque suja, né? E tem que lavar. Então os discos iam estragando e ia freando o bolo, e atrapalhava na hora da decoração. Então essa de vidro, ela tem que ter mais cuidado, né? Que vidro é fácil de quebrar, mas ela é bem grossa, ó,
é um pouco pesadinha e eu super recomendo essa bailarina. O nome é diferente, né? Mas esse é o nome que usa na confeitaria. Então, a primeira coisa na hora de decorar, tem que ter a bailarina. Pode ser de plástico, pode ser de vidro, a que você tiver. E hoje em dia tá tudo mais fácil, né? Você compra na internet, chega na sua casa. A maioria das minhas coisas eu comprei na internet, tá? Agora vamos decorar. O que vamos ter? Uma base para colocar o nosso bolo. Eu fiz outro dia um vídeo explicando sobre a base. Essa base que eu uso é o cake board. O cake board, ele dá uma segurança pra gente que vai entregar o bolo pro cliente e o cliente às vezes não sabe pegar direito e até chegar na casa dele pode correr o risco de rachar, deslizar o bolo. Então, ele é bem firme, ó. Eu tento entortar ele, não vai. Não é fácil de achar esse no mercado, eu nunca achei. É só em loja de confeitaria mesmo, tá bom? E esse aqui eu sempre uso dourado, mas tem outras cores. Tem o branco, tem o prata e tem outros que é mais grossinhos. Tem também o de MDF, que o MDF ele é um valor um pouco mais alto. Só que tem a opção de você colocar sua logo, né? Que fica muito charmoso, eu acho chique demais. Mas quem não tem esse de MDF, que é um mais acessível, seguro, é o cake board, que você vai achar em loja de confeitaria, que também tem vários tamanhos. Esse aqui, por exemplo, que eu peguei, é o de 24 centímetros de diâmetro. Ele vai um bolo de 2 kg, mais ou menos. Feito isso, já tô com a minha bailarina, o meu cake board na mão. Eu sempre gosto de pôr um pouquinho de recheio no centro, o recheio lá de ninho, brigadeiro, qualquer recheio, que ele vai servir como cola. Cola para quando eu desenformar o meu bolo, ele vai grudar e não vai ter o perigo de deslizar também na hora que o cliente for levar. Às vezes é uma fazenda e tem vários buracos, então a gente deixa mais seguro, tanto com o cake board mais grossinho, quanto com esse recheio no centro. Agora eu vou vir com o meu bolo que está montado dentro da geladeira. Vamos imaginar que ele esteja aqui. Eu vou centralizar a minha forma no meio. Geralmente eu tô aqui, ó. Eu vou observar que tem uma linha. Eu vou observar se ele, em todos os lados, se ele vai estar bem no centro. Colocou no centro, coloca na sua bailarina. E como a forma, lembra que eu falei que estava limpinha, ela vai só deslizar facilmente. Não vai ter perigo nenhum de grudar. E aqui vai estar o bolo. Eu vou tirar o plástico e vou começar a distribuir o meu chantilly, que eu vou bater novamente não, que eu vou usar a nossa batedeira novamente e fazer o nosso chantininho. O meu chantininho batido no ponto correto, eu vou hidratar ele com leite condensado e eu quero que ele esteja na textura perfeita, para na hora que eu alisar ele não ficar com poros, buracos. Então ele vai ficar lisinho, perfeito, uma parede bem retinha. Eu vou usar novamente o saco de confeitar, um saco bem limpinho. Tem esses maiores, que é esse saco que acho que é de 50 centímetros, e tem os menores. Se você não achar o grande, tem os menores. Só que eu prefiro sempre os maiores. Esses aqui eu comprei quando eu não achei esse. Você pode utilizar, terminou, você pode lavar e secar, que ele tá pronto para uso de novo. Então, coloquei o meu chantilly hidratado. Outra coisa também, que antes de eu colocar meu chantilly,
Eu uso, mas isso é uma coisa que eu uso, que não tem problema se você não utilizar ele. Eu coloco sempre um bico de confeitar. Por quê? Dependendo do tamanho que você corta o começo do saco de confeitar, ele fica grosso e vai distribuir muito chantilly em volta. Então, o que acontece? Eu coloco o bico de confeitar, geralmente esses pitangas, coloco aqui dentro e venho com o chantilly. Coloquei o chantilly, vou começar a distribuir em todo o meu bolo, nas laterais, em cima, deixei ok, certo? Agora eu vou fazer o quê? Vou alisar esse bolo, porque, por exemplo, o cliente quer um bolo lisinho, então eu vou alisar. E o que eu preciso para alisar? As minhas espátulas. Tem vários modelos de espátulas. Eu uso esse aqui, também você acha em loja de confeitaria, mercadão de utilidade, internet, é muito fácil de achar. Eu vou usar esse para alisar a lateral do meu bolo. E vou usar, eu tenho essa grande também, para fazer a parte de cima. Sempre rodando a minha bailarina, certo? E tem essas outras que eu comprei recentemente, que elas servem também para alisar a parte de cima. Se o bolo for menor, vai tranquilo. Agora, se for um bolo grande, você quer ocupar todo para deixar lisinho, essa é a melhor opção. Tem essas pequenininhas para você regular as quinas do seu bolo, para deixar retinho, certo? Nivelou o bolo, deixou perfeito, que hoje em dia tá muitos anos esses bolos lisinhos, que depois você coloca só um topper de bolo e ele já fica perfeito. O topper hoje em dia, ele usa na decoração do bolo, dá um charme. E você não precisa ter tanto trabalho na hora de decorar o bolo, né? Então, aí após eu deixar lisinho o bolo, eu vou dar um pouquinho mais de vida nele, eu vou vir com a textura. E tem essas outras, que eu separei aqui, outras espátulas, que são de vários modelos, ó. Para você fazer uma criatividade no seu bolo, tem muito modelo diferente. Também comprei na internet. Hoje em dia tudo é mais fácil, né? Comprei na internet esse jogo de espátulas, que são meus queridinhos também. Tem outros tipos, esses aqui eu acho que é de plástico, mas tem outros tipos também. Eu vou vir a mesma coisa com esse, que eu alisei com essa, eu vou vir com essa, dando uma textura no meu bolo. Vou só rodar a bailarina, minha mão vai ficar paradinha, né? E o trabalho que vai fazer é essas divisão que tem na minha espátula. E, gente, se você não quer um bolo branquinho, o que você vai fazer? Você vai tingir ele. E temos os corantes alimentícios, de várias cores, várias marcas, mas tem que ser corante alimentício em gel. Eu aqui separei só 3 cores, só para mostrar para vocês. Você pega o chantilly batido já. Se você vai usar, por exemplo, essas 3 cores, você vai dividir em tigelinhas e vai tingir um pouco de cada. E depois você vai vir, por exemplo, com 3 sacos de confeitar com uma cor em cada um, certo? Esses são os meus corantes alimentícios em gel. Também eu tenho corante, que na verdade é um corante em pó. Tem esse que é o pó mesmo, que você vai tingir misturar com álcool de cereais. E tem o glitter. Olha, é glitter mesmo, mas é alimentício. Ele serve para dar um charme a mais no seu bolo. Você pode misturar essas 3 cores e colocar o glitter
Também tem de várias cores, eu separei só esses dois aqui. Tem o só que dá brilho, tem esse, por exemplo, aqui, esse é o dourado. Mas tem o pink, tem o preto, tem o azul, glitter. E esse é o pó, que também é brilhoso, os dois são brilhosos. Só que o pó, eu vou dissolver com álcool de cereais. O glitter não, o glitter ele é sozinho. Se eu colocar álcool de cereais, ele não vai sair na minha bombinha. Eu uso essa bombinha para borrifar no meu bolo. Também tem outros modelos, tá? Ele também dá um charme junto com esse pó misturado com álcool de cereais. Olha o álcool de cereais. É um líquido que você pode usar no seu bolo, misturando com o pó. Misturou aqui, eu tenho até um que eu usei recentemente, só que como é álcool, ele já evaporou. Então só ficou o pozinho lá. E se não usar o álcool nesse aqui, você vai borrifar muito até chegar no tom que você quer. Então, pro pó, você vem sempre com o álcool de cereais. E o glitter, você não usa álcool de cereais, ele é sozinho, que daí aqui é bem pequenininha a pontinha, ele vai sair tranquilamente. E se eu usar o álcool, ele vai grudar e vai entupir, não vai dar certo. Então é melhor você sempre diferenciar. Pó é com álcool de cereais. Glitter não é com álcool de cereais. Beleza? Também eu separei para vocês os bicos de confeitar, né? São muitos bicos, então eu separei só alguns aqui para mostrar para vocês. Tem esse aqui que é o bico pitanga 1M da Wilton, é aqueles que fazem rosas ou pitangas, vários modelos que você quiser. Esses dias também eu postei exemplos que dá para fazer de decoração com esse bico 1M da Wilton. Tem o bico perlê. Perlê é esse que só tem, vamos ver se vocês conseguem, ó, tá vendo? Ele só tem um buraquinho bem pequenininho. Ele é usado mais para decorações minimalistas, por exemplo, aqueles que estão na moda, o bento cake, aqueles desenhos que é bem delicado. Então é com esse bico que você faz, ou também com um saquinho de plástico, você corta a pontinha, também dá certo, só que eu acho um pouco complicado. Tem esse aqui que eu uso bastante também, que é o bico chuveirinho. Tem esse tamanho pequeno e tem um maiorzinho. Eu sempre uso esse pequenininho que eu acho mais delicadinho. Ó, vou mostrar pra vocês essas pontinhas. É umas pontinhas bem pra cima, é como se fosse um chuveirinho mesmo. Que na hora que eu vim colocando no meu bolo, ele vai aparecer uma graminha, tudo arrepiadinho. É um detalhe lindo. Tem também o bico folha. Por exemplo, eu vou fazer uma rosa com esse bico 1M da Wilton. Eu vou colocar uma folha do ladinho, vai ficar delicado, tá usando bastante. Então esse é o bico folha, que ele tem um furinho no meio. Esse é o bico folha. E também tem outros diversos modelos. Gente, também tem os pincéis na confeitaria. Tem aqueles detalhes que vai em cima do bolo, só fazendo um contorno dourado. Não sei se vocês já viram nos bolos que eu faço ou em outros bolos. O que você vai fazer? Você vai pegar o pó dourado, pó mesmo dourado, e vai diluir com álcool de cereais, por exemplo, numa tampinha, num copinho pequeno, numa xícara, e você vai vir com esse pincel, tocar lá naquele álcool diluído com pó, e você vai calmamente contornando as voltas do seu bolo. Ou você vai também espirrar para dar um toque, que aqueles que jogam o corante assim no bolo, é com pincel. E também tem esse pincel
que eu fiz esses dias um bolo contemporâneo que tá super na moda. Você vai pegar o seu corante, se o bolo for branco e você tingiu, por exemplo, um pouquinho separado do rosa, você vai pegar e colocar esse pincel lá naquele chantilly já tingido, vai pegar um pouco dele e vai só dar um leve toque no bolo. E vai fazer intercalado, não precisa fazer em todo o bolo, que o menos é mais, né? Então você vai fazendo, se você precisar fazer em duas cores, faz primeiro num tom, faz todo na lateral, faz em cima com o mesmo tom. Se você tiver só um pincel, é isso que eu tô te falando. Se você tiver mais pincéis, beleza. Fez uma cor, lava bem, seca, para não ficar a cor aqui nesse pincel. E vem com a outra cor que você tingiu, que você quer. E também vai fazer a mesma coisa. Vai passando no bolo. E você pode ter a sua criatividade. Então, a internet está aí para você ver vários modelos de decorações de bolo. Se tiver outra coisa que eu esqueci, eu venho e faço um vídeo, mostro para vocês. Mas também tem aquelas pérolas que você compra em confeitaria, que é tipo um cereal branquinho, sempre branquinho, que você vai tingir também com o pó decorativo. Você vai colocar numa vasilhinha com tampa, colocar as bolinhas. Eu acho que eu tenho as bolinhas, vou até mostrar para vocês. Essas bolinhas que eu tô falando, você coloca dentro de um potinho, sempre compra branca, tá? Essa marca é muito boa, ela não é aquelas duras, tem que prestar atenção também, porque você vai entregar uma coisa de excelente qualidade para o seu cliente, então você tem que comprar sempre o bom. Aí você tinge elas da cor que você preferir com esse pó, não é com o corante em gel, é com o pó decorativo. E nesse pó, nessa hora das pérolas, você não vai diluir com álcool, tá bom? Você vai só colocar o pó dentro do potinho. Se tiver com tampa, o potinho é melhor ainda. Você vai tampar e vai chacoalhar ele, que a hora que você destampar, eles vão estar todos coloridos, da cor que você preferiu. Gente, o que vocês acharam da minha demonstração? Tem alguma dúvida? Se tiver, já pergunta, que eu vou tentar esclarecer um pouquinho mais para vocês. O que vocês acharam? Eu tô começando agora com esses vídeos, eu vou sempre estar postando para vocês, vou vir com mais lives mostrando mais modelos de decoração de bolo. E eu conto com vocês para curtir, compartilhar com aquela pessoa que gosta de fazer bolo, às vezes não é para venda, mas para a família e quer se aperfeiçoar. Então, com as minhas dicas, ela vai se dar super bem. E depois que ela fazer o primeiro bolo para a família e chover de elogios, ela vai se empolgar e vai querer fazer para venda. Foi assim que eu comecei. Eu comecei fazendo para uma amiga, eu comecei com number cake e eu fiz um post na internet com esse bolo. Nossa, choveu de comentários. E assim, depois já veio as primeiras encomendas e eu me empolguei. E foi uma febre o number cake lá onde eu morava. E depois eu vim com esses bolos redondos, os retangular também. E foi assim que eu comecei. Eu me empolguei com um bolo que não era para venda, era para eu presentear. E eu me empolguei depois dos elogios. E eu estou até aqui hoje, né? Eu espero que com a ajuda de vocês, que vocês compartilhem com essas pessoas, para elas terem uma noção de como é a confeitaria por dentro, tá bom? Então, gente, eu quero agradecer a todos que estiveram na live, aos meus parceiros que me incentivaram
Eu agradeço muito, tá bom? E até a próxima live. Eu espero vocês aqui novamente. Um beijo, tchau!